Bom, agora nós vamos tentar sintetizar de uma maneira puramente algébrica diferentes tipos de perturbações e tentar determinar, através do princípio de Le Chatelier, tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista matemático, qual é a resposta que o nosso sistema vai dar para uma perturbação no seu equilíbrio. Então a gente vai continuar, por simplicidade, usando esta reação aqui, para a qual eu escrevi a razão já do quociente de reação, ou seja, pressão dos produtos elevado ao quadrado, por causa do coeficiente 2 que aparece aqui, aqui o coeficiente 1, então esta pressão aqui elevada apenas ao coeficiente 1. E a gente sabe que no equilíbrio, essa razão aqui, o resultado dela é um certo quociente que é igual à constante de equilíbrio. Tudo bem? O que vai acontecer agora se eu adicionar um reagente, ou seja, se eu aumentar a quantidade de um reagente? Bom, se eu adicionar um reagente, qualquer que seja, no nosso caso só tem um, mas imagina uma reação que tenha vários reagentes, eu posso mexer tanto com uma das concentrações ou pressões, como com todas, o resultado seria o mesmo. Se eu mexer com a adição de um reagente, significa que eu estou aumentando apenas a quantidade nesta reação aqui do N2O4. Então isso aqui deixa de estar em equilíbrio e passa a ser um valor maior do que o que estava no equilíbrio. Se eu mantive o numerador e eu diminuir o valor do denominador, isso significa que agora esse quociente aqui não é mais igual à constante. Ele vai ser o quê? Ele vai ser menor do que a constante, logo após essa adição. Se eu adicionei reagente, pelo princípio de Le Chatelier, o que o sistema vai tentar realizar? Ele vai tentar realizar a remoção desse reagente. Ou seja, eu coloquei um excesso, ele vai tirar esse excesso do meu sistema. Como que ele faz isso? Progredindo na direção de consumir esse daqui e de produzir mais desse daqui. No momento em que ele faz isso, esse valor aqui vai ser diminuído e esse daqui vai ser aumentado. Ou seja, no decorrer desse processo acontecer, o valor de Q menor do que K significa que qual das reações químicas vai prevalecer. Toda vez que eu tiver adição de reagentes, vai prevalecer a reação direta, certo? Porque é a reação que vai minimizar a perturbação que eu causei no sistema. Eu aumentei o reagente, o sistema vai consumir esse reagente em excesso, de modo a tentar voltar para o equilíbrio. Ah, mas e daí depois que estabeleceu o equilíbrio, eu vou lá e adiciono de novo. O sistema vai consumir. Esse processo de perturba, volta, ele pode acontecer indefinidamente. Quantas vezes for o sistema perturbado, tantas serão as vezes que o sistema vai tentar voltar para o equilíbrio. Se ele vai conseguir voltar ou não, aí vai depender de como eu faço a perturbação. Mas o ponto importante é que o sistema vai na direção do equilíbrio. Agora, se eu continuamente manter ele perturbado, ele continuamente vai, tentando avançar, às vezes sem conseguir sair do lugar, patinando, digamos assim. Isso não significa que o princípio de Le Chatelier não é satisfeito. O sistema vai na direção do equilíbrio. Se ele vai atingir o equilíbrio ou não, aí vai depender de como eu estou realizando aquela perturbação. No momento, a gente só precisa determinar qual das reações que vai na direção do equilíbrio, se é a reação direta ou se é a reação inversa, certo? Esse é o ponto-chave da aula do vídeo de hoje. Então, no caso da adição de reagentes, é a reação direta que prevalece. Logicamente, então, no caso de remoção de reagentes, nós vamos ter o comportamento imediatamente oposto, certo? Se eu tivesse aqui remoção de reagentes, o que aconteceria? Tinha que acontecer o comportamento oposto do visto acima, ou seja, se eu adicionei reagentes e ele deslocou para cá, se eu retirar reagentes, qual que é a tendência do sistema? Regenerar o que foi retirado. Para regenerar, vai prevalecer a reação inversa, ou seja, aqui, reação inversa. Tudo bem? O mesmo pode ser imaginado da seguinte forma: adição de produtos. Adição de produtos ou remoção de produtos. No caso de eu ter adicionado reagente, o que vai acontecer aqui? Vamos escrever de novo. O quociente, pressão do NO2, pressão do N2O4, elevado a 1. Então, no caso de eu adicionar reagente,
eu desloco para o produto. No caso de eu remover reagente, eu desloco para o reagente. No caso de eu adicionar produtos, nesse caso aqui, significa aumentar o valor que está em cima. Se eu aumentei o que está em cima, sem mexer no de baixo, o valor de Q passa a ficar maior do que ele era antes. Ele passa a ficar maior do que a constante de equilíbrio. Ou seja, se ele ficou maior, qual que é a reação que tem que prevalecer? A reação inversa. Mesmo esquema de antes. Se eu remover esse daqui, desloca para cá, porque vai ter um excesso desse. É a mesma coisa de eu ter, ao invés de mexido nesse para baixo, ter aumentado o valor do NO2. Ou seja, continuar tendo um excesso desse, também vai deslocar no sentido inverso. Agora, se eu remover produtos, né? Então imagina que a reação está em equilíbrio, eu removi produtos. Isso é a mesma coisa de eu aumentar a quantidade de reagente. Ou seja, eu vou ter um excesso de reagentes em relação ao equilíbrio, tanto pela adição desse quanto pela remoção desse. Então isso significa que a remoção de produtos ela tem que ser igual à adição de reagentes. Tem que prevalecer a reação direta. Certo? Então esses são os casos mais diretos, os casos mais fundamentais de perturbações, adição e remoção de reagentes. Agora, a gente pode ter casos em que a gente faz indiretamente uma perturbação, ou seja, algo que modifique a pressão ou a concentração da nossa substância sem efetivamente estar mexendo na quantidade da substância. Para os gases, nós já vimos isso nos vídeos envolvendo gases. Então, quer dizer, como que eu posso alterar a pressão de um gás sem mudar a quantidade de gás presente? Ora, eu posso fazer isso da seguinte maneira. Eu posso reduzir o volume. Redução de volume. Então vamos pensar assim, imagina que a gente tem aqui um cilindro, né? Esse cilindro aqui estava numa certa posição, né? Uma certa altura, e aqui dentro tinha os nossos gases. Tudo bem? Esses gases estão presentes e estão na composição de equilíbrio. O que vai acontecer se eu baixar esse pistão aqui, que estava numa certa altura, até metade da altura? Ou seja, eu vou baixar ele até aqui. Todo esse volume aqui, ele deixa de estar disponível, certo? Ele deixa de poder ser ocupado pelo gás, o que significa que vai ter muito mais gás aqui. Isso vai fazer com que a pressão aumente. Agora, a pressão de qual gás vai aumentar? De ambos, porque eu estou reduzindo o volume do sistema como um todo. Todo o sistema gasoso vai ter um acréscimo de pressão. Se eu mantive a temperatura constante e reduzir o volume, digamos, pela metade, para quanto que vai subir a pressão? Bom, a lei de Boyle diz que pressão vezes volume é uma constante. Se eu reduzir o volume pela metade, a pressão tem que aumentar por um fator de 2 também, ou seja, a pressão tem que dobrar. Aí o aluno pode perguntar, pode pensar, né? Bom, se a pressão de ambos os gases dobrou, então isso significa que o equilíbrio não foi afetado, afinal, ambos os gases tiveram o mesmo efeito. E isso é um erro muito comum, não é isso que acontece nesse tipo de reação aqui, ou de modo geral não é isso que acontece. Porque se eu dobrar esta pressão e dobrar essa, tudo bem, ambas foram multiplicadas pelo fator de 2. Agora, 2 aqui elevado a 1 e 2 aqui elevado a 2, isso aqui vai se reduzir a 4 aqui e vai se reduzir a 2 aqui, vezes as respectivas pressões. Ou seja, o quociente vai ter aumentado. Ele vai passar do valor da constante de equilíbrio. Mesmo tendo dobrado as duas pressões, o efeito nesta espécie química aqui é maior por conta desse coeficiente estequiométrico. Então isso tem que ser levado em conta. Em que situação que o dobrar da pressão não afetaria o equilíbrio? Se fosse uma reação em que os coeficientes são os mesmos nos reagentes e produtos, ou seja, 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3 e assim por diante. No caso aqui eu tenho coeficientes diferentes, então o impacto disso na variação do volume vai ser diferente também. Como o dobrar da pressão faz com que o quociente seja, então 4 por 2, né? Simplificando isso aqui vai dar 2 vezes o K, né? O quociente se tornou maior do que a constante. Logicamente, então toda vez que Q é maior do que K, qual é a reação que prevalece? É a reação inversa. E agora nós temos que entender por que a reação inversa. Ora, se eu reduzir o volume do sistema, obviamente a pressão tem que aumentar.
Mas se a pressão aumentou, pelo princípio de Le Chatelier, o sistema vai tentar reduzir essa pressão, que foi aumentada artificialmente, ele vai tender a reduzir. Como que ele reduz isso? Ele vai tender a fazer o gás ir para o lado da reação que ocupa menos espaço. Então, embora o número de átomos aqui nos reagentes e produtos sejam os mesmos, e tem que ser por causa da lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde. O gás, nos reagentes, ele está mais agregado, porque cada molécula tem mais átomos. E a gente sabe que a pressão, as propriedades do gás, dependem do número de moléculas, e não do número de átomos nas moléculas. Então, no caso, esta espécie química aqui ocupa menos espaço do que essa daqui, porque tem a metade do número de moléculas. Então, se eu reduzo o volume do meu sistema, a tendência natural do sistema é ir para o lado que ocupa menos espaço. Dessa forma, as moléculas ficam melhor acomodadas. Ou seja, se eu reduzir o volume para essa reação aqui, a reação inversa prevalece. Agora, se eu tivesse aumentado o volume, né? Vamos pensar na perturbação oposta. Se eu tivesse aumentado o volume, bom, subitamente ia ter muito mais espaço para ser preenchido, que não é preenchido adequadamente por essas espécies aqui. Então elas prefeririam se quebrar para então ocupar esse espaço extra. Ou seja, se a redução de volume me dá a reação inversa, o aumento no volume, vamos colocar aqui, aumento de volume, me dá a reação direta como aquela que prevalece, justamente para ocupar esse espaço extra. Ponto que é muito importante. Isso aqui, essas duas em vermelho, são sempre válidas? Não. Elas são válidas para esta reação aqui, que é a estequiometria 1 para 2. Se eu tivesse escolhido a reação ao contrário, ou seja, estequiometria 2 para 1, bom, eu chegaria em conclusões que são diretamente opostas aqui, né? Então é muito importante não simplesmente decorar essas informações aqui, mas entender que elas vêm de dentro dessa interpretação do quociente de reação e que é preciso olhar a reação que vai ser fornecida, escrever a expressão do quociente e aí sim decidir o que está acontecendo. As pressões estão aumentando ou estão diminuindo? Aonde tem coeficiente diferente? Aonde tem coeficiente igual? Vocês têm que analisar o problema e não simplesmente lembrar dessa informação. Porque pode ser que num eventual teste ou numa prova seja dada uma reação em que o comportamento é diferente daquela ali e estas afirmações não batam. Tudo bem, mas se vocês fizerem a análise correta do quociente de reação, vocês vão chegar nas conclusões corretas para aquele problema. E isso é o ponto importante, certo? Então, avaliar caso a caso. Podemos pensar numa sétima perturbação, que seria aumento de pressão com outro gás. Então vamos pensar assim, nós tínhamos o nosso sistema em equilíbrio, né? Vamos imaginar que ele estava em equilíbrio aqui embaixo, nessa segunda porção aqui de espaço. O nosso gás está em equilíbrio aqui dentro dessa região aqui, certo? E digamos que a pressão total aqui dentro seja 1 bar, certo? 1 bar é a soma das pressões desses dois gases aqui. Aí eu digo para você o seguinte, bom, eu vou acrescentar aqui dentro neônio gasoso, até que a pressão total seja 2 bar, ou seja, vai ter 1 bar de neônio mais 1 bar dos nossos gases, a pressão total vai ser 2 bar. Ou seja, aumentou-se a pressão do sistema. Isso é uma perturbação? Sim ou não? E caso sim, para que lado que ela desloca o meu equilíbrio? Primeiro ponto a imaginar é o seguinte, lei de Dalton, lei das pressões parciais. Os gases são transparentes aos outros gases, ou seja, um gás não nota que o outro gás foi ou não adicionado, certo? Esses dois aqui, eles se notam indiretamente porque eles estão reagindo um para formar o outro. Mas isso não significa que um gás percebe o outro, eles simplesmente se quebram e se juntam. Agora, no momento em que eu adiciono o neônio, esses dois aqui nem percebem que o neônio foi adicionado, porque as distâncias intermoleculares são tão gigantescas que ter ou não uma molécula, um átomo, de neônio viajando no meio daquela região ali, eles nem percebem. Então, quer dizer, a adição de um gás inerte nesse sistema não vai afetar o equilíbrio, não vai ser uma perturbação. Isso é muito simples de perceber, por quê? O neônio não aparece na equação. Então, quer dizer,
colocar ou não neônio, ou tirar neônio, imagina que ele já estivesse no sistema e eu retiro o neônio. Isso não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não aparece dentro da equação do equilíbrio. Se ele não aparece, significa que ele não influencia. Quem que afeta o equilíbrio? Apenas as espécies dentro da equação. Imagina que eu tivesse uma espécie líquida ou sólida aqui, nós vimos isso nos vídeos anteriores. Ela também não apareceria aqui dentro da expressão do equilíbrio, ou seja, adicionar ou retirar uma espécie líquida ou uma espécie sólida pura não afeta o equilíbrio. Ela tem que estar presente para o equilíbrio ser estabelecido, ou seja, tem que existir um pouco do sólido ou um pouco do líquido. Agora, se o equilíbrio envolve um líquido, ter uma gota do líquido ou 1 litro do líquido é a mesma coisa. Isso não vai influenciar a composição do equilíbrio químico em função das outras espécies presentes. Isso é um ponto muito importante. Então, o aumento de uma pressão com outro gás, se esse gás for inerte, ou seja, se esse gás não reagir com o meu sistema, nada acontece. Agora imagine que eu coloque um terceiro gás aqui que reaja com esses dois, ou com um deles. Imagine que seja um gás que consome N2O4. Ora, então aquele gás que eu adicionei não afeta o equilíbrio por si só. Agora, pelo fato dele consumir o N2O4, vai estar havendo uma remoção de reagentes, ou seja, um efeito indireto, é verdade, mas não deixa de ser sentido pelo sistema como uma remoção de reagentes. Ou seja, se o meu gás for reativo, vai depender de com qual espécie que ele vai reagir para eu saber qual que é o efeito que ele vai causar dentro do equilíbrio. Mas isso pode acontecer. Em geral, quando a gente se refere ao aumento de pressão com outro gás, por exemplo, a gente em geral está falando de um gás inerte. E nesse caso, então, vocês podem guardar que gases inertes não afetam a posição do equilíbrio, como deveria de se supor. Se ele é inerte, significa que ele não participa da reação. Se ele não participa da reação, ele também não tem por que ser imaginado que ele vai participar do equilíbrio ou influenciar o equilíbrio. Isso não parece fazer muito sentido e é exatamente isso que acontece do ponto de vista experimental. A última perturbação que é relevante para a gente estudar e vai ser colocada em separado simplesmente para melhor entendimento da reação é o efeito da temperatura. Para que nós sejamos capazes de avaliar o efeito da temperatura sobre a posição do equilíbrio, eu preciso ter o conhecimento do ΔH da reação, ou seja, da quantidade de calor que é absorvida ou que é expelida pela reação química no decorrer do seu avanço. Então, sempre que a gente vê uma informação relacionada ao ΔH de uma reação, mesmo que seja uma reação em equilíbrio, esse sinal do ΔH, ele se refere à interpretação da reação no sentido direto. Então, quer dizer, quando a reação está indo da esquerda para a direita, ela está com um ΔH de mais 57,2 kJ, ou seja, é uma reação endotérmica. Endotérmica porque o calor está sendo absorvido pelo sistema. Existe mais calor, mais energia, né, dentro do meu sistema, absorvida na forma de calor no fim da reação do que existia antes. E agora, imagine que eu aumente a temperatura desta reação química aqui. Eu tenho que imaginar para onde que o sistema será deslocado. Isso é uma perturbação, sim ou não? E caso seja uma perturbação, para que lado que esse equilíbrio vai ser deslocado? Bom, em primeiro lugar, nós temos que imaginar que um aumento da temperatura sempre é conseguido, quando a gente está falando em aumento de temperatura, eu estou imaginando que o sistema está sofrendo ou um aquecimento ou um resfriamento. Então, ou eu estou colocando uma fonte térmica, um trocador de calor, uma chama, ou qualquer coisa do gênero, né? Ou eu estou colocando um banho de gelo, um banho termostatizado, alguma coisa assim, um banho frio, que vai retirar calor daquele sistema. Então, aumento de temperatura significa fornecer calor para o sistema. No caso, o oposto, diminuição da temperatura, é uma remoção de calor do sistema. E o ΔH nos indica se o calor ele está sendo absorvido ou liberado. Se a reação é endotérmica, ou seja, o calor está sendo absorvido, significa que o calor ele era um reagente. Ele pode ser visto como um reagente. É como se fosse esta espécie química mais calor me produz esta aqui, certo? E faz sentido isso, porque na verdade a quebra de uma reação química normalmente exige energia. Então, se eu tenho essa molécula aqui e eu estou quebrando ela, faz bastante sentido que isso necessite uma certa energia, que no caso é o calor. Então, eu posso imaginar, como o calor é um, entre aspas, reagente, ele não é um reagente no estrito senso de você falar em termos de elementos, átomos e tal.
mas ele é um participante ativo da reação que é necessário para a reação acontecer. Se esta espécie química estiver aqui, mas não tiver calor disponível, ela não consegue se transformar nessa daqui, certo? Porque a reação consome calor, ela precisa de calor. Então, se o calor é um reagente, em qual lado aqui, em qual parte da fração que ele vai entrar? Ele vai entrar aqui, ó. Como ele é um reagente, ele entra embaixo. Então, se eu estou aumentando a temperatura, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a quantidade de calor disponível para o meu sistema. Bom, então é equivalente a pensar que eu estou aumentando um reagente. Se eu aumento um reagente, para onde que eu desloco a reação? Por Le Chatelier. Eu desloco para os produtos. E isso faz sentido, porque se eu estou aumentando no denominador, sem mexer no numerador, o que está acontecendo aqui? O valor de Q passa a ser menor do que o valor de K. Quando Q é menor que K, qual é a reação que prevalece? É a reação direta, é o equilíbrio sendo deslocado para a direita. Vamos imaginar que eu estivesse, ao invés de aumentando a temperatura, eu estivesse reduzindo a temperatura desta reação. Para onde que eu estaria deslocando o meu sistema? Estaria deslocando para os reagentes, porque uma remoção, uma diminuição da temperatura significaria uma remoção no calor. Se eu estou removendo o calor, Q maior que K, reação inversa. Mesma situação que a gente viu antes para a variação no volume. Vocês podem decorar, toda vez que aumentar a temperatura, desloca para a direita, desloca para o sentido direto. Não, isso só acontece se o ΔH for positivo. Imagina que o ΔH fosse negativo aqui, o calor não apareceria aqui, ele iria aparecer aqui nos produtos. E todas essas conclusões teriam sido modificadas. Então é importante não decorar essas coisas, é importante entender em que ponto da fração o calor aparece como reagente ou como produto e se esse calor está aumentando ou está diminuindo no decorrer da reação. Uma regra que é prática para lembrar disso é que o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico. Então, se você tivesse uma reação exotérmica aqui, ou seja, tivesse o sinal de menos, o aumento da temperatura não ia deslocar para a direita, ia deslocar para a esquerda. E a esquerda seria, nesse exemplo, o sentido endotérmico. Então, quer dizer, o aumento da temperatura sempre favorece o endotérmico. A diminuição da temperatura sempre favorece o exotérmico, ou exotérmico.